crianças podem agora se dirigir às suas classes para o estudo da Palavra de Deus. E o pregador desta manhã é o meu amigo, meu irmão Fábio, pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho. E filho dessa igreja, que dispensa maiores apresentações. Mas é um homem de Deus e ele vai ser usado para nos trazer a mensagem dessa manhã. Gente amada, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus inundem as nossas vidas. Eu acho que depois de um período de 6 anos, o bom filho a casa torna. Eu sou grato a Deus por essa igreja, porque talvez um dos melhores anos que eu passei na minha vida foi nessa igreja. Igreja acolhedora, amorosa, uma igreja onde eu aprendi compromisso, zelo com as coisas de Deus com muita profundidade. Sou grato a Deus pela Igreja Presbiteriana da Bahia, porque ela foi bênção não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. Sou grato a Deus por essa igreja, porque Salvador é marcada por essa igreja. Todas as igrejas presbiterianas de Salvador nasceram direta ou indiretamente da Igreja Presbiteriana da Bahia. É igreja parideira, é igreja fértil, é igreja viva, e em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar um avivamento poderoso para que geremos mais filhos. Filhos que eu falo assim, gente, é de igreja, né? Que eu quero ter mais filhos, não. Daqui a pouco Deus ouve essa oração, me dá mais uns 2 meninos aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 22. Assentados como estamos, mas com muita reverência e alegria no coração, leamos esse trecho poderoso da palavra de Deus. Filipenses 2, de 11 a 22, nos diz assim. Estou testando vocês, é Efésios mesmo. É a idade. Efésios 2, de 11 a 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, toda a igreja. (14) Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Vamos falar com Deus? Nós vamos orar agora de 2 em 2. Chama alguém que está em seu lado aí. Vamos fazer uma oração de dupla. Nós vamos pedir a Deus agora, antes de qualquer coisa, vamos agradecer pela pessoa que está ao nosso lado.
porque nós somos do mesmo corpo. Peça a Deus que comunique uma mensagem poderosa ao seu coração, de vida, que te faça mais apaixonado por Cristo Jesus e apaixonado por sua igreja. Senhor nosso Deus, mais uma vez, meu Pai, declaramos a Tua verdade, declaramos, Pai amado, diante de Deus, diante do Senhor, dos homens, dos anjos, que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus. Declaramos também a nossa gratidão, porque o Senhor nos alcançou, meu Deus. O Senhor nos uniu num só corpo. Muito obrigado, porque Tu nos deste filiação, Deus. Muito obrigado, porque não estamos alheios à Tua vontade, sendo guiados ao léu, mas somos guiados pela poderosa mão do Senhor, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pedimos hoje, Pai amado, nesta manhã, que o Senhor comunique ao nosso coração uma mensagem que mude convicções equivocadas sobre o corpo de Cristo, uma mensagem que desperte em nós uma paixão maior pela igreja. Queremos estar apaixonados pelo Senhor e por Tuas coisas, ó Pai. Não queremos ter um relacionamento com a igreja frívolo, vazio, tolo, doente, um relacionamento demente, adormecido. Queremos ter um relacionamento vivo com o Teu corpo, Pai. Eu sei que existem pessoas que nos ouvem nesta manhã, pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Que esta seja uma manhã onde elas sejam agregadas ao corpo de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração no nome dEle, que vive e reina para todo sempre. Você já parou para imaginar o quanto a igreja é importante na sua vida? Eu fiz um retrospecto da minha vida em 20 anos de cristianismo, e eu cheguei a uma conclusão: se a igreja não existisse na minha vida, eu seria um homem miserável. Eu seria um homem limitado em muitas coisas que hoje Deus me proporcionou vitória. Eu seria um sujeito solitário. A igreja de Deus, muitas vezes, nem sempre, é óbvio, ela faz com que vençamos a solidão. Nós saímos do ostracismo e somos agregados a uma família que nos dá identidade, identificação, vida, que nos dá o prazer de conversar com alguém do mesmo credo. Muitas vezes, quase sempre, deve ser assim, com ideias diferentes, mas regidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Pai, debaixo do mesmo teto. A igreja é uma bênção em nossas vidas. A Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, tem uma advertência muito séria para os nossos dias. A advertência dessa epístola, no capítulo 10, versículo 25, é que nós não devemos de congregar, como é costume de alguns. Hoje tem muita gente largando as suas comunidades. Constantemente eu recebo pessoas na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Caminho, que me procuram querendo ser aderida, abraçada, se associar à nossa igreja. E uma das perguntas, aliás, a primeira pergunta que eu faço: por que você está vindo para cá? Uma vez um casal me fez essa pergunta. Eles me disseram: eu estou vindo para aqui, pastor, porque aqui eu tenho amor, eu sou amparada. Eu falei: quem te disse isso? Quem te garante isso? De pergunta em pergunta, eu descobri que o problema daquela pessoa não era com amparo, mas era com perdão. Estava saindo de sua igreja porque estava em litígio com o pastor. É melhor dar as costas do que pedir perdão e perdoar. E veio receber abraço, carinho, consolo na nossa igreja. Eu disse: eu não te recebo aqui. Porque você primeiro precisa voltar para a sua igreja, se reconciliar com o seu pastor, pedir perdão, fazer as pazes,
chorar no ombro dele e ele no seu. E então, depois disso, você decide se volta, se vem para aqui ou não. Porque, queridos, igreja é lugar de embate, de luta, de dor, mas também é lugar de satisfação. A igreja é o melhor lugar do mundo. Digo isso sem nenhum medo, sem nenhum receio de estar errando. A igreja é o melhor lugar do mundo. Ai de nós se não fosse a igreja. Você pode até ter um relacionamento meio superficial, fluido, vazio com a sua igreja. Eu te digo que você ainda não experimentou. Se você ainda não experimentou, não mergulhou no oceano do relacionamento vivo e sincero com a igreja, você está perdendo muita coisa. Crescimento espiritual, gente, se dá é batendo cabeça um com o outro. Ninguém cresce isolado numa ilha deserta. Nós precisamos nos relacionar como corpo de Cristo, como gente que tem limitações, que tem dores, como gente que tem sonhos, como gente que tem calo para ser pisado. Já pisaram no seu pé? No seu calo na igreja? Muita gente tem um calo pisado e reclama, vou embora, faça bobagem não. Porque em todo lugar tem gente com sapato especial para pisar no seu calo. Fica na tua igreja em nome de Jesus. Esse melhor lugar do mundo hoje está sendo agredido por duas crises. A primeira crise é a crise do clientelismo. Hoje não temos mais crentes, temos clientes. O relacionamento da igreja, do crente com a igreja, tem passado por um ataque tremendo de uma ideia da relação de dar e receber. Eu dou meu dízimo, eu quero uma boa pregação do pastor. Eu quero bancos limpos, eu quero uma igreja climatizada, uma igreja bonita, com condições de abraçar, de dar toda a infraestrutura aos meus filhos, à minha família, porque senão, já que eu tenho um bom dízimo, eu vou para outra igreja. Essa relação de clientelismo é daninha, perniciosa, maligna. Essa relação ataca no ponto nevrálgico, um dos pontos cruciais da reforma protestante, que é do sacerdócio universal do crente. O crente hoje não quer mais trabalhar. O crente acha que pelo fato de ele contribuir financeiramente com a comunidade, pelo fato do pastor ser pago, é o pastor e a liderança que tem que fazer. Coitado do pastor. O crente faz aniversário de boneca, lá vai o pastor pregar no aniversário da boneca. O cachorro do crente morreu, lá vai o pastor fazer o sepultamento do cachorro do crente. O crente faz aniversário, ai do pastor se não ligar para ele. Outro dia lá na igreja, fui roubado, a minha agenda foi levada no chip, com o celular, o dono levou, que acho que ele ia precisar da agenda também. E eu perdi o aniversário de muitas pessoas na igreja. Sabia que era aniversário de uma irmã naquela semana, mas não sabia o dia, mas no domingo, eu na porta da igreja, a irmã chegou com a cara desse tamanho. Eu já sabia o que era. Macaco velho. Tudo bem, irmã? Mais ou menos. Por quê? Algum problema? Alguém doente? Alguém morreu? Não. O Senhor não lembrou do meu aniversário. Falei, venha, mas agora estou lembrando. Venha cá, parabéns. Deus te abençoe. Quantos aninhos? Não posso dizer não. Queridos, nós precisamos entender que na igreja de Cristo Jesus, todos nós fomos capacitados com dons. Nós não fomos chamados para uma vida de dar e receber de troca. Eu pago e a igreja presta o serviço. Eu fui chamado para exercer o dom que Deus me capacitou para que a igreja resplandeça a luz de Cristo. Nós precisamos tirar das costas dos pastores, dos presbíteros, incumbências que são nossas. O irmão está doente. Ninguém visita, é o pastor que tem que visitar. Eu sou muito grato a Deus pelo manual presbiteriano que diz que o pastor visita quando é convocado. A nossa incumbência crucial é oração e leitura da palavra para alimentar o povo. Ah, o pastor não me visitou, não quero nem melhorar mais, quero morrer, desliga os aparelhos. Amados, nós precisamos vencer essa crise do clientelismo, que coloca nos ombros da liderança incumbências que são nossas. Esse clericalismo tem adoecido a igreja. Às vezes eu passo em portas de algumas igrejas, que eu vejo lá estampado, ministério do pastor fulano de tal,
Uma igreja que começou pequena, no fundo de um quintal, e hoje é uma igreja internacional. E o sujeito, às vezes, né, nem todos, evoca para si mesmo o sucesso do seu ministério. Mas só se nós formos olhar nos bastidores, igrejas que cresceram, igrejas que pariram, igrejas que alcançaram almas, igrejas que desbravaram o inferno, foram igrejas em que a liderança muitas vezes fez muito pouco. O trabalho foi o trabalho leigo do povo de Deus, não foi o trabalho do clero, mas foi o trabalho do crente que é sacerdote, desse sacerdócio universal que Deus concedeu a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós precisamos vencer essa ideia do clientelismo na igreja. Todos nós temos uma parcela para fazer com que a igreja seja gloriosa, com que a igreja avance. Vamos tirar o peso dos ombros da liderança. Uma segunda crise na igreja é a crise do reducionismo. É a crise que reduz a igreja a coisas. Por exemplo, tem gente que acha que a igreja é esse templo aqui, queridos. Deixa eu dizer, a igreja não é esse templo aqui não. Jesus vai chegar e vai nos levar, isso aqui vai ser queimado pelo fogo. Igreja não se reduz a um edifício. Nós confundimos essa visão templista de que igreja é edifício. Igreja é gente, é corpo, é organismo vivo, é mais do que organização. Essa visão reducionista tem prejudicado muita gente, porque tem pessoas que entendem que dentro do templo eu tenho um comportamento e fora eu tenho que ter outro. Se eu não for crente lá, não posso ser crente aqui dentro. Essa vida dupla, uma proposta dúplice de viver, uma vida ambígua. Estamos na igreja, portanto, nos comportemos diferente. Eu sou crente onde quer que eu esteja. Nós precisamos também entender que essa visão reducionista tem prejudicado a igreja, porque muitos pensam que uma igreja está circunscrita, ou melhor, inscrita dentro de uma denominação. E não é verdade. Deus não é crente. Deus não é presbiteriano, Deus não é batista, Deus não é assembleano, Deus é Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Ele é Deus e Ele aviva, abençoa, enche de graça a denominação que Ele quiser. É óbvio, se Ele fizer isso com a nossa, louvado seja o nome dEle, que prioritariamente Ele faça com a gente. Mas, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus não tem compromisso com bandeira, Deus tem compromisso com pessoas. Deus tem compromisso com gente. Jesus não morreu por uma bandeira. Jesus morreu por gente pecadora, limitada, doente, que nem eu e você. Essa visão reducionista, amados, está moldando a igreja ao sabor de ventos, de estilos. A igreja verdadeira agora tem que ter células. Já ouviram isso? A igreja agora precisa ter pequenos grupos. A igreja agora precisa ter um louvor que tenha esse instrumento. Reduz-se a visão da igreja de Cristo, que é uma igreja que transcende paredes, ideias, filosofias, sistema de governo, transcende instrumentalidade, transcende a nossa filosofia. A igreja de Cristo é eterna. Nós ficamos tão preocupados, às vezes eu recebo uns e-mails assim: "Oh, pastor, lançaram um livro nos Estados Unidos, falando os impropérios da pessoa de Cristo. Ô, pastor, assina aqui esse abaixo-assinado para esse livro não vir para o Brasil. Porque se esse livro vier para o Brasil, acabou a igreja." Acabou não, queridos. A igreja subsistirá para todo sempre. Porque aquele que está no meio da igreja é eterno, é vivo, não perde batalha. Na década de 80, pregar o evangelho na ex-União Soviética era um cavalo de batalha, era terrível. Era o maior sufoco. Depois da queda do comunismo, porque o comunismo cai, o cristianismo não. Hoje se prega o evangelho naquele país com muito mais liberdade. A China comunista era hermética, fechada, invulnerável, intransponível. Quantos missionários não foram mortos, fuzilados na China? O evangelho está crescendo na China hoje. Porque aquele que habita no meio da igreja é o glorioso, é o vitorioso, é o que não perde batalha. Ele é o primeiro e o último. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. A igreja é o melhor lugar do mundo. E eu quero mostrar nesse texto, queridos, porque
a igreja é o melhor lugar para você criar o seu filho. Porque a igreja é o melhor lugar para você estar inserido. Eu quero falar nesse texto aqui 3 razões pelas quais você não deve desistir da igreja. Eu queria que você fizesse o compromisso hoje, não diante de mim, dos pastores presentes, dos presbíteros aqui presentes, mas que você fizesse um compromisso diante de Deus de amparar, de amar, de, se possível, dar o sangue por esta igreja. Porque essa igreja é um paraíso. Está ruim aqui? Pior lá, sem ela. A arca era um lugar onde tinha canto do galo. Galo cantando de manhã é terrível. A arca tinha cheiro de estrume de animal. A arca tinha um mugido do boi. A arca tinha um relinchar do cavalo. A arca tinha a zoada de bater de asas das aves. Mas a arca era o lugar de salvação. Lá fora não tinha nada disso, mas tinha morte, destruição, desencanto, desengano. Ame a sua igreja. É o melhor lugar do mundo. A igreja é o melhor lugar do mundo, porque, em primeiro lugar, na igreja existe nivelamento. Veja comigo, por favor, versículo de número 11, 12 e 13. Ele começa o versículo 11 dizendo assim, ó, lembrai-vos. Olha o autor da epístola, o apóstolo Paulo, chama atenção aos leitores para que eles façam um feedback, para que olhem para trás. Lembrem-se de onde vocês vieram. A igreja é lugar de nivelamento. Diz aqui que nós viemos do mesmo lugar. Ou seja, nós viemos de uma comunidade perdida, separada, destituída de graça, sem Deus. Todos nós viemos das trevas. Ninguém já nasceu na luz. Todos nós fomos resgatados das trevas. A igreja nivela o nosso passado. Não existe na igreja aquele de sangue puro. Todos nós temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo, mas nós fomos enxertados na videira por obra da graça e misericórdia do Senhor. Não existe aquele que nasceu sem precisar do sangue de Cristo. Todos nós nascemos imersos, mortos, sepultados em nossos delitos e pecados. Nós viemos do mesmo lugar. Viemos do mundo de frustração, sem Deus, sem esperança, alheios, alijados, separados da aliança. Deus tinha feito aliança com o povo de Israel. O povo de Israel incompreendeu essa aliança. O texto diz aqui que nós éramos chamados de incircuncisos. E o povo de Israel se autodenominava de circunciso. Mas a circuncisão do povo de Israel era a circuncisão feita por mãos humanas. O que Israel não entendeu é que ele não foi chamado para ser um povinho mimado, bajulado. Israel foi chamado para ser um povo missionário, para mostrar para o mundo a virtude daquele que se revelou na lei. E outrora, os de Israel chamavam aqueles que não eram de Israel, de etnês, de gentios, separados, excluídos. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a parede de separação, que nos impedia de ter acesso ao Pai, foi rompida, foi rasgada. O véu do santuário se rompeu de cima a baixo. E hoje todos nós não somos mais sem família, sem destino e sem Deus. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho um lugar onde eu possa congregar. Hoje eu tenho um ambiente relacional. Hoje eu tenho paz e tenho Deus. Eu outrora era perdido, hoje eu sou salvo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós viemos do mesmo lugar. A igreja nos nivela em relação ao passado, mas a igreja também nos nivela em relação ao presente. Veja comigo, por favor. Aliás, não precisa ver, não. Eu quero apenas ler aqui, para nós ganharmos tempo. Eu sei que o tempo já está estendido, né, pastor? Tenha um pouquinho de paciência comigo, viu? Veja, por favor, o Evangelho de João, capítulo de número 13. Versículo 12 a 17. Se você não abrir, eu quero ler para você. Jesus fala assim para os seus discípulos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre
e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Numa postura bem didática, Jesus lavou os pés dos discípulos e incentivou que nós lavássemos os pés, que eles lavassem os pés uns dos outros, para mostrar o seguinte: na igreja não existe grande. Lavar pé é sinal de nivelamento. Eu lavo o meu pé, você lava o seu. Você é bênção de Deus para me santificar, eu sou bênção de Deus na sua vida para te santificar. Na igreja não existe grande, todos são iguais. O nosso presente hoje, este momento, é o presente de todos no mesmo nível. Eu costumo dizer que a igreja é um sanduíche. É o pão da vida, que é a pedra que sustenta a igreja embaixo. O cabeça da igreja, que é Cristo Jesus em cima. E no meio, todos no mesmo nível. Todos nós somos iguais, queridos. A igreja nos nivela. A igreja não é lugar de poderoso, de arrogante, de mandão, de ditador. A igreja é lugar de servo, que ampara um ao outro. Quando Jesus nos ensinou a dar face um ao outro, tem uma lição que eu aprendi num curso com um professor norte-americano, felizmente falecido, fantástico. Ele falando sobre a ética da violência. Pastor Richard Wagner, pastor luterano. Ele nos diz que quando Jesus diz para os seus discípulos que se alguém lhe ferir uma face, você deve dar outra, é porque naquele momento havia uma simbologia muito grande no tapa, na relação do romano com aquele que não era romano. O romano batia no romano com a palma da mão, aliás, com as costas da mão. Mas ele batia no gentil com a palma da mão. Se porventura eles tomassem um tapa dos romanos, os romanos dizendo que eles eram inferiores, eles deveriam dar o outro lado para os romanos ter que bater com a mão inversa, para que os romanos pudessem refletir que eles eram iguais. Apanhou de um lado, é inferior. Quando dá para o outro, eu sou igual a você. Nós somos da mesma família. Nessa mesma epístola aos Efésios, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que há um só povo, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Cristo, um só Pai, que é sobre todos, que está acima de todos, não está abaixo de ninguém, que ampara a todos, que ama a todos igualmente. A igreja é democrática. Sou grato a Deus pela igreja presbiteriana, que nós ressaltamos isso com muita propriedade em nossa igreja. Na igreja as pessoas têm vez. É uma igreja onde todos têm o mesmo direito de votar, de ser votado. O corpo de Cristo é o melhor lugar do mundo, porque hoje no presente ele nos nivela. Todos nós somos iguais. A igreja de Cristo nos nivela também em relação ao nosso futuro. Você está brigado com alguém na igreja? Faça as pazes logo, porque já já nós vamos morar, todos nós, debaixo do mesmo teto, nas mansões celestiais. Jesus está às portas. Não compreendo crente que não fala um com o outro. Quando cheguei na igreja, eu tive que apagar alguns incêndios. Eu tive que botar a mãe de família, uma de frente da outra. E eu falei o seguinte: ó, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se as duas não se cumprimentarem, não aprenderem a se perdoar, as duas estão excluídas dos seus ministérios. Eu vou fazer isso. Tempão dirigindo o ministério. Se uma não aprender a perdoar a outra, serão excluídas. Serão disciplinadas. Repare como na igreja, nós só disciplinamos pessoas que cometeram pecados sexuais. Visão doentia. A demonização do sexo nos atingiu de uma forma tão grande que o sujeito que pecou sexualmente é disciplinado. Mas aquele que não perdoou, aquele que não pediu perdão, aquele que magoou, que ofendeu e não teve a grandeza de dizer me perdoe, esse nunca passa por disciplina. Graças a Deus, lá nós mudamos, estamos tentando vencer essa doença. Nós vamos morar debaixo do mesmo teto. O futuro que nos aguarda é o mesmo. No reino dos céus, todos nós, seremos nivelados.
por um ambiente não necessariamente geográfico, mas um ambiente espiritual, é uma outra dimensão. Quando Jesus voltar, que está às portas, a cada segundo ele está mais próximo de voltar, para nos tomar como sua igreja, vamos morar com ele para todo sempre, num lugar fantástico. O lugar é tão fantástico, gente, que o apóstolo Paulo nos diz que ele não tem condições de dizer para o ouvido humano as belezas do que ele viu em sua visão. Jamais penetrou na mente humana, nem chegou aos ouvidos do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Nós viveremos para todo sempre na glória eterna. O futuro que nos aguarda é o mesmo. No céu não vai ter coronel, sargento, soldado. No céu todos serão adoradores do Pai. Vejam Jerusalém celestial, 4 portas. Uma virada para o oriente, outra para o ocidente, uma porta virada para o lado setentrional, outra para o lado meridional. Isso nos dá a ideia do seguinte, que no céu vem gente de todos os lugares, gente que nós menos imaginamos. O céu é bem eclético, o céu é democrático. A graça de Deus abrange muitas pessoas, algumas até que nós nem cumprimentamos, porque nós achamos que elas não são dignas do reino. No céu nós teremos muitas surpresas, amados. Muitas surpresas, porque a graça de Deus não se limita ao que eu penso, a graça de Deus é fantástica, é inimaginável. Segundo lugar, além da igreja ser o lugar do nivelamento, estamos nivelados no passado, no presente e no futuro, nós aprendemos também nesse texto que a igreja é o lugar do acolhimento. Por favor, versículo 13, 16 e 19, tem 3 dicas muito importantes, correlatas entre si, que nos dão essa ideia. O versículo 13 nos diz o seguinte: estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados. O versículo 16 nos diz que Deus nos reconciliou em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 19 nos diz: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Todos nós somos da mesma família. Negro, branco, amarelo, azul, pobre, rico, iletrado, doutor, todos nós somos da mesma família. A igreja tem em si essa capacidade acolhedora. E eu falo isso aqui sem nenhuma bajulação diante da igreja a qual estou presente, que eu vi nessa igreja muita gente ser acolhida. Muita gente. Muita gente que não tinha onde morar, não tinha o que comer, muita gente que não tinha amigo, foi acolhida por essa igreja. No ano que eu vim para essa igreja, eu precisava de um acolhimento. Ano de crise, de luta, de dor. E essa igreja me acolheu. Jornalista Philip Yancey, jornalista norte-americano, radicado em Chicago, psicólogo. Em um dos seus livros, Maravilhosa Graça, ele conta no início do livro que certa feita ele estava aconselhando uma mulher que durante toda a vida foi uma prostituta. E ela já com 38 anos, já não conseguia ter o lucro que ela tinha antes. O rendimento estava caindo, ela infelizmente, numa atitude louca, deu a sua filha para ser abusada sexualmente. E ela dizia para o pastor que estava querendo morrer, se matar, apesar de a filha ter sustentado a sua família, porque uma menina muito pequena, gente, muito pequena, dava dando mais lucro do que ela poderia conceder lucro com a sua vida de pecado. E o pastor disse para ela assim: minha filha, você está precisando de uma ajuda, de um amparo. Por que você não procura uma igreja? Ela disse: pastor, aliás, ele não é pastor, ele é jornalista. Ela falou: querido, eu não procuro a igreja, porque se eu procurar uma igreja, com certeza, eu vou me sentir pior do que eu estou. Eu vou ser taxada, julgada, pisada, com muita sorte, vou ser queimada no fogo da fogueira, da Inquisição. Com muita sorte. Porque na melhor das hipóteses, eles vão me destruir mais ainda. Não vão ter braços para acolher uma pessoa pecadora,
miserável, que precisa de ajuda, como eu estou precisando. Amados, nós precisamos abrir os braços para aqueles que precisam de acolhimento. E eu te digo, o mundo precisa de um abraço amigo da igreja. O mundo precisa do ombro da igreja para chorar. Há poucos dias lá na igreja, pregando, sentou um senhor no fundo da igreja, no momento da apresentação dos visitantes. Eu o apresentei, disse para ele que ali era a família dele, que ele poderia ficar à vontade. Aquele homem quase chorou, porque ele precisava de uma família. A sua família de casa estava destruída. Ele precisava de um lugar no qual ele fosse acolhido, amparado. A igreja é cidade de refúgio, é lugar de acolhimento. A igreja não é lugar que acolhe o bonzinho, não, porque Jesus não veio para bonzinho, viu, gente? Jesus veio para aquele que precisa de médico, para aquele que precisa de ombro, para aquele que precisa de apoio, para aquele que precisa de alguém que chore com ele. A igreja não quer mais chorar. Nós não choramos mais pelas pessoas. Estamos frios, congelados. As pessoas sentam do nosso lado. Eu não sei se aqui acontece isso, mas às vezes eu percebo isso na nossa igreja, lá no caminho. A pessoa senta do seu lado. Nós não temos nem a disposição de olhar para o lado e fazer. Dar um sorrisinho. Quiçá apertar a mão e dar um abraço. Meus amados irmãos, o sucesso do crescimento de toda a igreja não está em ideias mirabolantes, em fórmulas que escritores traçam para vender livro. O sucesso da igreja está na capacidade da igreja abraçar, na capacidade da igreja chorar. Repare que Jesus andou com quem não prestava. Jesus andou com publicanos. Publicano era o sujeito, era semelhante ao político corrupto. Aliás, hoje aqui no Brasil, político corrupto é redundante, né? Mas tudo bem. Era semelhante ao agente público que hoje colhe dinheiro do cidadão e não repassa aos cofres públicos. Aliás, eu soube até de crente que faz isso, que desconta o INSS da sua funcionária do lar e não recolhe o INSS, a Previdência Social. É um crime previsto no Código Penal, artigo 118, da cadeia, viu, gente? Da cadeia. O publicano era odiado porque ele colhia o imposto do judeu para dar para o Império Romano. Ele não colhia apenas o devido, colhia o devido e colhia o CPF. Sabe o que é o CPF? Comissão por fora. Jesus andou com gente indigna. Era mal visto pelos fariseus, porque Jesus tinha amizade com meretrizes. Certa feita, Jesus entrou em uma casa e uma mulher chorava, e tocava, beijava os pés, enxugava os pés de Jesus com os cabelos. No cochicho da fofoca, da religião, ouviu-se uma frase: se esse fosse mestre, saberia que essa mulher é prostituta. Mas o Deus onisciente, que ouve todas as coisas, sabe de tudo, falou o seguinte: eu entrei na casa de vocês, vocês não me cumprimentaram, não me acolheram, não me beijaram. Contudo, essa filha de Abraão não para de beijar os meus pés, está arrependida, está quebrantada, é uma filha da salvação. E Zaqueu? Jesus chamou Zaqueu: hoje eu vou comer na tua casa, homem. Zaqueu, no meio da refeição, sem que ninguém pregasse para ele coisa alguma, falou: olha, a quem roubei vou restituir, vou dar 4 vezes mais, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aí Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Mas até Jesus entrar na casa de um publicano, como Zaqueu, queridos, quebrou muitos paradigmas. Jesus conversar com mulher ao meio-dia, num poço, em Caná da Galileia, primeiro que não era uma mulher qualquer. Naquela época corria entre os saduceus a discussão teológica. Olha que profundidade de discussão. Eles discutiam se as mulheres tinham alma ou não. Alguns comparavam a mulher a animais. Jesus trouxe dignidade para a mulher. Tem muita gente que diz que Jesus é machista, menospreza a mulher. Jesus ressuscitou e apareceu em primeiro lugar uma mulher. As mulheres devem ser gratas a Jesus. Não foi Jesus que trouxe essa ideia. Essa ideia é estoica. É a ideia do grego. É a ideia do romano.
romano e o grego, se relacionava sexualmente com as mulheres para procriação. O prazer estava com gente do seu mesmo patamar, é o mesmo sexo. É por isso que muitos filósofos gregos tinham seu pagenzinho sexual. Senadores romanos tinham seus escravos sexuais. Jesus não trouxe machismo, não colocou a mulher no ostracismo. Jesus trouxe a mulher para local de dignidade. A palavra do Senhor até nos diz que no reino dos céus, na casa do Senhor, todos são iguais, inclusive homens e mulheres. Mas, amados irmãos, Jesus conversou com a mulher meio-dia. E não era uma mulher, se fosse uma mulher convencional, de boa reputação, mas era uma mulher que estava meio-dia colhendo água, porque tinha uma reputação terrível. Jesus se relacionou com essa mulher e Jesus se revelou para ela. Falou: filha, o que você está procurando é uma adoração localizada. Mas chegou a hora e que os pais, e já chegou a hora na qual os pais procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que está aqui junto de você te dá água da vida. Melhor do que essa água do poço que você está pegando. Os discípulos ficaram de longe olhando. Meu Deus, o sol da Palestina cozinhou o miolo do mestre. Como é que ele conversa com uma mulher? Aquela mulher, queridos, que os discípulos não quiseram abraçar, foi missionária em sua terra, em Samaria. Alguns estudiosos dizem que o avivamento da época de Filipe, lá em Samaria, começou através do ministério dessa mulher. Ela trouxe toda a sua família para ouvir o evangelho. Às vezes tem gente na igreja que nós não cumprimentamos, mas essa pessoa que nós não cumprimentamos muitas vezes, pode ser alguém que vai nos dar suporte em momento difícil. Tem gente que a gente nem olha no rosto. A gente só quer se relacionar com os bonzinhos, os politicamente corretos, aqueles que estão no meu mesmo nível intelectual, que conversam como eu converso. Quando cheguei na igreja presbiteriana do Caminho, eu entrei em uma casa de uma irmã e ela me falou uma coisa assim que me deixou triste, muito triste por um lado e, de certa forma, contente por outro. Essa irmã morava, ou ainda mora, em uma casa de papelão, gente. É casa de madeirite, mas como a região alaga muito, o madeirite fica fofo e vai se desfacelando. Na casa dessa mulher, após uma enchente, um animal, não sei se um rato, um sariguê, morreu e se alojou debaixo da geladeira e, em estado de putrefação, incensou a casa com um odor terrível. E ela falou: pastor, pelo amor de Deus, não entre em minha casa não. Eu falei: por que não? Está cheirando mal, e daí? Eu entrei na casa dela, sentei, fiz uma oração, ela chorando falou: pastor, nenhum pastor entrou na minha casa, o senhor foi o primeiro, porque ninguém tinha coragem, tinha nojo de mim. Meus amados, nós precisamos acolher os miseráveis, porque senão nós estamos depondo contra o evangelho. O evangelho é o evangelho do acolhimento daquele que não presta hoje para ser alguém amanhã. Em último lugar, queridos, a igreja é o melhor lugar do mundo, porque além da igreja ser o local do nivelamento, do acolhimento, a igreja também é o local do crescimento. O versículo número 21 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce, repare o verbo crescer, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 4, 2 páginas depois, não leia não, versículo de número 11 ao 16, nos diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A igreja é lugar de crescer.
A igreja é o local do aprendizado. A igreja é o local da pedagogia. Os mais experientes ensinam aos menos experientes, para que deixem de ser como meninos, agitados de um lado para outro, atrás de qualquer vento de doutrina. A igreja é o local no qual a minha psique se desenvolve. Você está frustrado com alguém que te magoou? Saiba que Deus não vai bater no seu ombro e vai dizer, ô coitadinho, você não merecia ser magoado dessa forma. O que Deus pode te dizer é o seguinte, filho, mágoa pior eu passei por você. Aprenda a amar o teu irmão. Aprenda a perdoar o teu irmão. Aprenda a dar outra face. Quarta-feira eu fiquei triste com um amigo. Ele me falou uma coisa tão insana. Uma amiga nossa vai fazer aniversário no final do mês, e ela mandou que eu convidasse amigos em comum. Eu cheguei para esse amigo e falei, fulano, vamos para o aniversário de fulana? Ele disse assim, eu não vou não. Eu falei, por que você não vai? Ela é muito chata. Ah, gente, é porque na hora eu não estava assim, com inspiração, mas ele dizia, para que pior, mais chato do que você? E eu estou me relacionando contigo? Chato, pior do que você? Ô, querido, deixa de sua empáfia. É com o chato que a gente aprende. Nós precisamos abraçar o chato. A igreja é lugar de aprendizado, queridos. E olha, eu fico muito preocupado. A gente fica assim, eu já vi amigos que saíram de uma igreja, foram para outras. Eu vou sair daqui. Eu falei, por que você vai sair daqui? Porque aqui é uma igreja que não vai dar um bom futuro para o meu filho. Eu falei, tá bom. A nossa preocupação deve ser outra. A nossa preocupação é que nossos filhos deem um bom futuro para a igreja. Nós precisamos criar filhos que não são prosélitos, que conhecem catecismos, doutrinas, regras. Precisamos criar filhos que conheçam o caráter de Cristo em nossa vida. Que vejam Cristo, não todo domingo de manhã, mas vejam Cristo todo dia, como nós nos comportamos dentro de casa. É assim que precisa criar filho. A igreja é o lugar do crescimento. Tem muita gente que é nanico espiritual, porque agora está com essa mania. É os crentes domésticos. Delivery do crente. O crente quer ouvir um louvor, liga na rádio. FM, qual FM é? 100 e quanto? 105,9. Está ouvindo, né? Aí fica ouvindo a rádio. Pastor, eu estou alimentada pelo Espírito. Eu falei, por quê, irmã? A irmã está há 28 meses sem ir na igreja. Mas eu estou ouvindo os louvores pela rádio. Pastor, estou vendo o programa na televisão. Programa bom, viu? Eu não preciso mais ir para a igreja, não. Não vale a pena, pastor. Você, o eremita. Tem gente que é tão infeliz, que é tão miserável, e reclama da miséria dos outros, que se for para uma ilha deserta, o coqueiro sai nadando sozinho, que não aguenta ele. E fica reclamando do outro. Pastor, me magoaram, né? Falaram mal de mim. Eu disse, filha, pior é na Palestina, que bala passa e você não pode chupar. Está difícil na igreja? Pior sem ela. Pior sem ela. Você quer crescer? Quer deixar de ser nanico espiritual? Quer deixar de ser menino? Começa a fazer amizade dentro da igreja. Queridos, tudo que eu conheço de teologia, da pessoa de Deus, da Bíblia, se eu cursasse 10 seminários, eu não obteria o mesmo conhecimento do que o conhecimento que eu alcancei frequentando as igrejas que eu frequentei. A igreja presbiteriana da Aliança, a igreja presbiteriana da Bahia e a igreja presbiteriana do Caminho. A igreja ensina, a igreja alimenta. À guisa de conclusão, eu queria ler uma história publicada em um jornal que nos diz o seguinte: um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou: não faz sentido mais eu ir para a igreja. Olha o que o frequentador falou, viu? Eu tenho ido à igreja durante 30 anos. Durante todo esse tempo eu ouvi mais ou menos uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, eu não consigo lembrar de nenhum deles. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo. E o pastor está desperdiçando o seu tempo pregando sermões. Esta carta iniciou uma série de discussão numa coluna no jornal. Lá pelas tantas, um crente escreveu dizendo o seguinte. Agora é um crente que escreve.
Eu estou casado há 30 anos com minha esposa. Durante todo esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32 mil refeições. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32 mil refeições. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram, me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, hoje eu estaria espiritualmente morto. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você que quer contribuir com a sua igreja. Você que hoje decidiu ser um crente, não cliente, mas um crente que vai ajudar o pastor Itamar e o conselho a fazer com que o evangelho se expanda, a fazer com que essa igreja seja cada vez mais um receptáculo e um agente transformador da bênção de Deus. Se você hoje quer fazer esse compromisso, fique de pé que eu quero orar por você. Se você também ainda não faz parte de igreja nenhuma e quer ser amparado por uma igreja cristã, protestante, séria como a nossa igreja, eu queria que você ficasse de pé, que eu também quero orar por sua vida. Oremos. Graças te damos, ó poderoso de Israel, aquele que não dorme nem dormita, tu és o guarda de Israel, aquele que não cochila, que não toscaneja, aquele que não é pego de surpresa, aquele que é Deus atento, aquele que é Deus Emanuel, Deus conosco em todo momento, aquele que é Deus do amparo. Meu Deus, muito obrigado pela cruz do Calvário, porque através do sangue derramado nós somos uma família. Meu Deus, livra a nossa família de rupturas, de fraturas, livra a nossa família de relacionamentos quebrados por causa de carnalidade, por causa de atitudes exasperadas, loucas. Meu Pai amado, livra a nossa família do esfriamento. Queremos ser uma família amorosa, que tem prazer em estar junto. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que aqui estão de pé. Pessoas que fizeram um compromisso hoje de serem agentes de transformação no mundo. Pessoas que hoje estão ratificando que são sal da terra e luz do mundo. Pessoas que vão ajudar o pastor Itamar e o conselho desta igreja a expandir o evangelho no bairro, na cidade, no estado da Bahia. Meu Deus, que essa igreja volte a parir mais filhos, mais e mais, em abundância, a 100 por 1. Que esta igreja, a cada mês, a cada ano, produza muitas outras igrejas. Que hajam muitos presbitérios em Salvador, na Bahia, muitos sínodos. Nós queremos que o Senhor derrame sobre a tua igreja, meu Pai amado, o poder para fazer discípulos, a capacidade sobrenatural para ensinar ao mais jovem, ao novo, os caminhos, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que essa igreja representa em nossa vida. Muito obrigado também, porque na igreja, meu Pai amado, não existe maior nem menor. Muito obrigado, Pai amado, porque na igreja de Cristo Jesus, meu Deus, é uma igreja no qual o doente é amparado, é uma cidade de refúgio, nos ensina a amparar o desqualificado, o desvalido. Muito obrigado também, meu Pai querido, porque o Senhor nos ensina na Tua palavra, que a Tua igreja, Pai querido, é um local onde as pessoas podem ser resgatadas de um fútil viver, através do nosso procedimento que as inspira. Muito obrigado pelo céu. Não temos como agradecer pelo céu. O céu é fantástico. E o Senhor está às portas. Eu sei que o Senhor vem em breve. E nós temos a ousadia de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A volta de Jesus é melhor do que o carro novo. A volta de Jesus é melhor do que o casamento. A volta de Jesus é melhor do que o templo. A volta de Jesus é melhor do que o conforto. A volta de Jesus é melhor do que tudo. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Podem sentar, por favor.